Agora são 8h25 aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Quem está conosco é o economista, consultor econômico, um dos maiores especialistas em contas públicas do país, Raul Veloso. Professor, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, prazer é meu. Muito obrigado, prazer é nosso, professor, ainda mais aqui na semana dos 85 anos da Rádio Bandeirantes. Queria começar falando com o senhor sobre uma questão que afeta muito as contas públicas, que é a taxa básica de juros da economia, já que hoje é dia de reunião do Copom e todo o mercado aposta em mais uma alta, imaginando que a Selic hoje será definida em 12,75% ao ano. Qual que é o impacto disso sobre títulos do Brasil, hein, professor? Pois é, o ruim disso é que vai subir fortemente a dívida pública e depois as pessoas que se preocupam muito com isso vão dar chilique, desculpe, a expressão é essa, por conta disso. Mas o Banco Central age lá do jeito dele e não liga muito para isso, quer dizer. E o pior é isso, a economia desaquece ainda mais e a inflação não vai ceder, porque ela não tem nada a ver com aquecimento. A inflação tem a ver com choque de oferta e não de demanda. Se fosse choque de demanda, até pensaria numa solução desse tipo. Mas com choque de oferta, ou seja, vamos simplificar com a subida do preço do petróleo e dos derivados, que vem de fora, nós não podemos sair subindo juros, porque ele reduz a demanda, mas o preço vem de fora, não vai mexer. Professor Raul Veloso, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação sempre enorme tê-lo aqui conosco. Eu queria que o senhor falasse exatamente, porque muitos dos nossos ouvintes qualificados como são, entendem a linguagem do choque de oferta e do choque de demanda, etc. Mas eu queria que o senhor fosse mais pedagógico no sentido de explicar exatamente do que estamos falando e qual, na sua opinião, que deveria ser a atitude do governo, do Banco Central, do Ministério da Economia, no enfrentamento dessa questão da inflação. Nós vivemos um processo inflacionário como não vivemos há muitos anos, né? É um problema mundial, a gente vê os Estados Unidos com inflação de 8,5%, uma inflação gigantesca para os padrões americanos, na Europa também a inflação é galopante, mas como o Brasil pode escapar dessa pelos próprios meios, digamos assim, né? Sem depender de soluções externas sobre cotação de preço de petróleo, etc. Como enfrentar isso? Olha, aí para o nosso público que assiste a essas discussões, como nós estamos fazendo, é só lembrar o seguinte: quando você tem muito dinheiro sendo despejado na economia e as pessoas começam a usar esse dinheiro numa linguagem bem simples, começam a torrá-lo para tudo quanto é lado, isso pressiona determinados mercados que recebem uma demanda, uma procura muito forte pelo produto que aquele mercado oferece. Aí é uma inflação de demanda. A gente combate reduzindo a quantidade de moeda, ou que é exatamente o mesmo, só que visto por outro ângulo, subimos a taxa de juros. Ora, quando não é isso, se você aplicar o remédio para outra solução, para outra situação, você simplesmente vai criar subprodutos indesejáveis e não vai resolver o problema da inflação, porque ela não decorre agora de um excesso de demanda, um excesso de emissão de moeda que esteja queimando a mão de todo mundo. O problema vem de choques de preços, que tem muito a ver com essa guerra maluca que nós estamos enfrentando e que nós não sabemos muito o que fazer com ela. Aliás, acho que nós daqui não temos nada para fazer em relação a ela. É só esperar. Infelizmente, não depende da gente
dá uma solução para a guerra e seus subprodutos indesejáveis, que é o choque de oferta. Isso quer dizer o quê? Falta produto, de repente, porque aquele país que está envolvido no conflito para de oferecer, pensa a Ucrânia, que vende trigo, e esse trigo vira pão. Se ela não consegue buscar o trigo e transformar aquilo em farinha, porque está no meio da guerra tentando sobreviver para vender para o resto do mundo, e ela é um fornecedor importante, o preço daquele produto vai, na hora, na veia, subir, porque todo mundo que está inserido nesse mercado sabe que vai faltar. Faltou, sobe. Aí, e o que a gente faz? Não tem muito o que fazer. Se você desacelerar a demanda, a procura pelo trigo, tirando o dinheiro das pessoas, as pessoas vão ficar com fome, porque não vão ter o mesmo dinheiro para gastar, poderia comprar uma coisa que substituísse o pão, e o preço do trigo não vai mudar nada, porque ele depende só da questão da falta de produto causada pela guerra. É isso. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã com o professor Raul Veloso, consultor econômico. Ao longo dos últimos tempos, a gente tem ouvido do presidente da República que ele tem uma vontade imensa de dar aumento para policial e policial rodoviário federal. As outras categorias aí do serviço público, estão torcendo o nariz. O presidente até falou que quer concurso para policial e para policial federal aí nos próximos dias. Raul Veloso, há espaço no orçamento para aumento de salário de servidor, seja policial ou qualquer outro servidor público? Olha, espaço, para te dizer a verdade, há. É claro que a maioria das pessoas que você ouvir vão dizer, não pode gastar, já estamos gastando demais, vai ficar todo mundo histérico com isso. Só que a questão não é se tem espaço ou não. A questão é, faz sentido gastar dinheiro das pessoas que recolhem impostos com reajustes para essas categorias que, nessa altura do campeonato, podem estar aquinhoadas com pagamentos bastante razoáveis nas carreiras a que elas pertencem. Seria preferível, se houver espaço, e eu acho que há, que o dinheiro, se tivesse de ser gasto, talvez fosse gasto com outro tipo de coisa, mais urgente, mais importante para as comunidades que precisam ser atendidas, e não para essas categorias. E, no caso, o cheiro que sai é cheiro de campanha eleitoral, é só isso. Professor, aqui é a Sônia Blota, é um prazer estar falando com o senhor aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, e eu gostaria da sua opinião, a mesma pergunta que eu coloquei ontem para o embaixador Rubens Recupero, que a inflação é mundial, como o senhor bem explicou, só que alguns países estão apresentando índices maiores do que outros. Aqui na França, por exemplo, a inflação é alta, está todo mundo reclamando, sentindo no bolso, só que ela é mais baixa do que a média europeia, e isso é muito devido às políticas públicas adotadas por aqui, travaram o aumento do preço de energia, de gás. A pergunta que eu faço para o senhor é qual o caminho que o Brasil teria que tomar? Seria esse mesmo caminho? O Brasil tem errado no combate à inflação? E eu gostaria de saber, por exemplo, também, reformular a política de preços da Petrobras seria uma solução? Deixa eu começar pela política de preço. Nós não podemos evitar. É um erro, isso que talvez a França esteja fazendo, eu não acompanho de perto, de deixar de trazer para a sua economia o realismo dos preços de um produto tão importante como o petróleo. Nós temos de praticar, claro, não é no dia que sobe. Calma, vamos ver a tendência de médio prazo desse preço. Se a gente constatar que a tendência é de ele subir X%, esse X% tem de ser praticado dentro dos países, porque ele vai provocar uma economia maior daquele produto, que ajuda depois
a controlar a inflação e também ele vai provocar um estímulo para que pessoas, entidades, empresas que produzam aquele produto que subiu de preço, expandam, contribuam para aumentar a oferta dele. É assim que o mercado funciona. Ele foi criado, montado, estruturado para isso. Eu falo do mercado privado em geral, quando a gente criou o sistema de mercado. É assim. Então, não pode fazer coisa artificial. Ao mesmo tempo, nós não podemos também sair por aí disparando preços sem ver nem para quê. Tudo tem que ser feito com parcimônia, muito cuidado e atenção, porque também essas coisas mudam. Agora, o fato é que tudo indica que o padrão de preços do mundo mudou nessa área de combustível, de petróleo. E, se você pensar bem, num certo sentido, isso é bom para o Brasil, não para as pessoas que consomem, mas para o Brasil, por ser um mega produtor de petróleo. Ele vai se beneficiar, porque vai valer mais aquilo que ele vende, vai entrar mais dinheiro de fora quando a gente exportar o petróleo, e a gente exporta, e aí o país ganha, compensa por outro caminho. Mas a gente tem de se preocupar, isso sim, com as camadas mais frágeis da população, que nós somos um país de camadas frágeis, infelizmente. A França seguramente não é, pelo menos não é como o Brasil é. E aí, o que a gente tem de fazer é ajudar os mais pobres a conviver com subidas inevitáveis, inadiáveis, de preços de produtos importantes como esse, que entra, tipo gás, por exemplo, que entra na sua cesta básica de consumo. Nós temos no fundo é isso, nós temos de dar dinheiro para os pobres, como nós fazemos com um programa tipo auxílio emergencial nessa hora, em vez de querer uma política populista que segura artificialmente os preços e vai segurar para ricos e para pobres. Nós temos que cuidar dos pobres. Nós temos um programa de auxílio emergencial, vamos cuidar deles com isso. E depois rezar para que a guerra acabe e tudo volte ao normal. Queria agradecer ao professor Raul Veloso, economista, consultor econômico, falando ao vivo aqui no Jornal da Bandeirante. Gente, professor, obrigada, hein? Até a próxima. Até a próxima.